E hoje nós vamos falar sobre... Doença do refluxo gastroesofágico. Não é o refluxo, é a doença do refluxo. E eu já vou começar por essa pergunta, né? Se há uma diferença entre refluxo e doença do refluxo. E assim, todo mundo tem refluxo? Sim ou não? Sim, a resposta é sim, todo mundo tem refluxo, mas não é todo mundo que tem a doença do refluxo. Certo. Então, gente, o refluxo, ele é um movimento passivo, fisiológico, que acontece em todo mundo, principalmente depois da alimentação, e que tem uma duração aí de, no máximo, 3 minutos e não causa nenhum sintoma. Já a doença do refluxo, ela é a presença daqueles refluxos, né, que é a saída do conteúdo gástrico para o esôfago e que causa algum tipo de desconforto, dor, alguma sintomatologia. E quando a gente pensa em doença, né, tem uma faixa etária que tem uma predileção pela doença, seria o lactente, né? Exatamente. A gente tem, na verdade, na pediatria, 2 picos de incidência da doença do refluxo. O primeiro pico é no lactente e o segundo é na adolescência. Certo. Né? Tem esse limbo aqui no meio, que sempre tem um casinho ou outro, mas esses são os 2 momentos onde nós mais encontramos a doença do refluxo. E, assim, até a nossa pergunta inicial é se todo mundo tem refluxo, não tem... eu não sei nem se eu posso dizer que é uma queixa, mas um relato de toda a família que tem um filho pequeno, um lactente, chega no ambulatório e, entre outras coisas, eles sempre falam, meu filho tem refluxo. Sempre, e às vezes a criança está mamando ali, dá aquela... E dá aquele... Olha, Opa, você viu, doutor? É isso. Então, assim, como é que eu vou pensar que aquela criança ali que eu estou vendo tem um refluxo fisiológico, porque todos vão ter, né? Sim. E patológico. Como é que eu vou começar a pensar? Aqui eu posso ter um problema, aqui eu não tenho problema. O peso é importante, o desenvolvimento é importante. O que seriam assim, os pontos para você, Elígia, de alerta? Olha, isso aqui pode ser um problema mesmo. Então, quando a gente está falando do lactente, né, lembrar que todo bebezinho regurgita muito. Isso. Por quê? Porque ele tem um aumento da frequência e da duração dos relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior. Essa é a maior causa, essa é a fisiopatologia do refluxo na criança. Certo. E aí você tem aquele bebezinho que tá regurgitando o tempo inteiro, mas tá feliz. Tá lá, nem parece que regurgitou e só percebeu porque tá molhado. Tá ganhando peso bem, não é um bebê irritado, não recusa a alimentação, não recusa a mamada, não briga com o peito ou com a mamadeira. Então aquele bebê que não tem vômito, aquele bebê você vai falar, esse cara é um regurgitador feliz, né? O happy sphitter. E fica tudo bem. Gostei. E tá tudo bem. Agora, se você tem aquele bebê que pra mamar parece que tá fazendo, né, uma coisa, uma tortura. O momento de prazer é ao contrário. Exatamente. Né? Chora, recusa a mamada. Ou ele começa a ganhar peso muito mal. Não começa a evoluir bem. Chora o tempo inteiro, mas cuidado, que choro, irritabilidade como sintoma isolado não é igual a refluxo, tá? Diferente do que muita gente pensa. Então, se tem aquela criança que tá vomitando, que fica muito desconfortável depois de mamar, se joga para trás, e aí regurgita e chora mais um pouco, essa criança você já tem que prestar um pouco mais de atenção. Agora, pro lactente, a mudança no padrão postural também influencia? Porque o lactente fica muito tempo deitado. Fica muito tempo deitado, O fato dele, aos poucos, ir sendo mais capaz de ficar sentado, de ficar engatinhar, ficar em pé, isso faz diferença? Isso é fundamental. Tanto que a história natural do refluxo, né, ela tem uma piora ao redor dos 4 meses, porque o que acontece aqui? Você tem um bebê que não consegue ficar sentado, que fica super curioso para ver o que está acontecendo, faz muita força na musculatura abdominal, acaba regurgitando mais. E depois que tem essa piora ao redor do 4º mês, a partir do 6º mês começa a ter uma melhora exponencial até que... Que é postural, né? Porque é postural, né? Ele fica em pé. Além, claro, da maturação nervosa e aquele número de relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior vão diminuindo também. Perfeito, perfeito.